Cenulose. Muito bem. Então, vamos lá. Ai, meu filho. Letra A diz assim, pentan 3-ona. Pente é prefixo para? Peraí, eu tenho que chegar no exercício ainda. Foi. Pentan 3-ona. Pente prefixo para? 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Oi. Eu esqueci se é no caderno de exercício ou na apostila. Esse é no caderno. Obrigada. Tô procurando no lugar errado. Então, pentan 3-ona, então no carbono número 3, 1, 2, 3, a gente coloca, então, a carbonila, ok? Letra B. Na letra B, nós temos 2-metil pentan 3-ona. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A gente localiza a carbonila. E aí, no carbono número 2, você pode escolher esquerda ou direita. A gente vai acrescentar, então, Metil. o radical metil. Só um minutinho que eu vou liberar a entrada aqui. Pronto. Letra C. Na letra C, nós temos difenilmetanona. Difenilmetanona, então nós temos um carbono, certo? Que seria a carbonila, no caso, de cada lado você tem... 2 fenis. Isso mesmo. Ok? Letra D. Metil isopropilcetona. Essa nomenclatura é usual, né? A acetona está se referindo a carbonila. E aí, de cada lado, você coloca os radicais. Então, de um lado, você coloca o CH3 e do outro lado, você coloca o isopropil. Tudo bem? Sim. Então, o último, ciclobutanona. Ciclo quer dizer que a cadeia é fechada. Então, temos aí um quadrado e aí a gente coloca o grupo funcional em qualquer um dos 4 carbonos. Ok? Exercício número 2. O exercício número 2 é para nós darmos a nomenclatura. Ok? Então, olha só. Por qual lado a gente deve... Diga, querido. Ah, não, deixa. É sobre o B que eu ia perguntar, mas, enfim. Tá. Então, olha só. Letra A. Por qual lado a gente deve numerar a cadeia? Esquerda ou direita? Pela direita. Pela direita. Então, 1, 2, 3, 4, né, crianças? Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Esse carbono número 4 é ramificação ou faz parte da cadeia principal? Forte. Faz parte, né? Então, olha só. Prefixo para 4. As pessoas estão dormindo? Prefixo para 4. Boot. Tipo de ligação. Onde está a carbonila? Não sei. Não precisa falar, né? Porque é só a partir do pente. Isso. Se não quiser, não precisa. Mas nós poderíamos colocar aqui 2-ona, ok? Ou simplesmente butanona, tá? Letra B. Letra B, nós temos aqui. Fala, querido. Então, professora, você tinha dito que a menor cetona é a propanona, né? Sim. Então, mas isso daí eu não consegui, tipo, achar. Eu pensei se aquilo ali era, tipo, a cadeia principal era met ou et. Eu fiquei, tipo, pera, mas não existe met ou et em cetona? E aí eu fui Então, ver olha só. como é que era. Sim, nesse caso, é uma cetona. É uma cetona, sim.
Só que, para dar nomenclatura a essa cetona, como você tem um anel aromático, o que a gente faz? A gente considera, olha, essa parte da estrutura como sendo cadeia principal, tá? E esse daqui como sendo ramificação. É o mesmo exemplo que nós fizemos logo em cima, onde está escrito na letra C, difenilmetanona, ok? Para facilitar a nomenclatura. Lá no primeiro exercício, a gente não fez o difenilmetanona? É esse aqui, ó. Então, você considerou como sendo cadeia principal somente a carbonila, entendeu? Então, nesse caso aqui, você considera como cadeia principal essa parte aberta da estrutura, ok? Então, o fenil fica como se fosse ramificação. Isso só acontece quando tem um fenil, né, professora? Quando tem um ou mais fenil. É, porque fica difícil, não tem como você dar a nomenclatura. Então, para facilitar, a gente considera dessa forma, tá? Então, como ficaria? Feniletanona. Feniletanona? É, um feniletanona. Ok? Letra C. Esquerda, direita? Direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Temos ramificação no 3, no 4 e 4. Como é que fica a nomenclatura? Fala para mim. 3,4,4 metil. É trimetil. Opa! Trimetil. O que mais? Pentandoisona. Pentandoisona. Perfeito. E aqui, na letra D, aqui, gente, cortou, mas é um CH3, tá? O último carbono aqui seria um CH3. Então, nós temos 1, 2, 3 e o quarto carbono está aqui no cantinho. Okay? Então, no número 3, a gente tem uma ramificação. Então, fica 3-metil. 3-metil. Butandoisona. Butandoisona ou simplesmente butanona. Ok? Muito bem. Peraí, deixa eu autorizar a entrada de alguns aqui. Muito bem. Então, esses foram os exercícios do caderno. Agora, nós vamos para os exercícios da apostila. Fizeram? Fizeram, pessoas? Ah, eu fiz a maioria, prof. A maioria? Não vai começar da primeira, né? Peraí, gente. Não consigo escrever. Não. Agora sim. Pronto. Muito bem. Então, vamos lá. Exercício número 1. Acho que é página 24, se não me engano. Deixa eu aumentar aqui. 23. 23. Isso. Okay. Então, o exercício número 1 é para dar nome para os aldeídos, ok? Então, letra A. Qual seria o nome deste aldeído? Só tem um átomo de carbono. Metanal. Metanal. Perfeito. Na letra B, nós temos 3 átomos de carbono. Qual seria o nome deste aldeído? Propanal. Perfeito. Na letra C, nós temos uma ramificação no carbono número 3. Então, qual seria? 3-metil. 3-metil butanal. Ok? Letra E, nós temos uma ramificação aqui no terceiro carbono. Como é que fica a nomenclatura? 3-etil. Etil Pentanal.
Perfeito, pessoas. Muito bem. E na letra E, ó, 1, 2, 3, 4, 5, nós temos metil no 2, metil no 3 e um etil no 3. Como é que fica a nomenclatura? Colocando em ordem alfabética. 3 3 etil, etil, 2, 3, 3 etil, 2, 3, Dimetil. dimetil. Não, faz isso. Espera aí, gente. Travou aqui. Ô, celularzinho. Foi. Então, dimetil, nome da cadeia principal, canal. pentanal. Ok? Exercício número 2 está perguntando o seguinte: o que possibilita a existência de ligações de hidrogênio entre moléculas de aldeído e de água, se as interações entre as moléculas são de polo? O que vocês responderam? Ué, professora, não faz. O que vocês responderam aí? O que possibilita? As duas são, no caso, os aldeídos, eles são hidrossolúveis. Não. Que tipo de interação, ou melhor, o próprio exercício já está falando, né? A gente sabe que as moléculas de aldeído fazem que tipo de interação? De polo, não é isso? Aí ele está perguntando o que possibilita que exista ligações de hidrogênio entre as moléculas de aldeído e de água. A polaridade. Olha só, o que acontece aqui? O oxigênio é um elemento que tem um raio pequeno, okay? E é eletronegativo. Então, quando ele encontra uma molécula de água, o que acontece? Isso possibilita que haja a ligação de hidrogênio entre o hidrogênio da molécula de água e o oxigênio, ok? Tudo bem? Então, entre moléculas de aldeído, ele vai fazer interações do tipo de polo, mas com a molécula de água, ele pode sim fazer ligações de hidrogênio. Tudo bem? Ah, tá, resposta de hidrogênio. Tá? Então, o que possibilita? É o fato do oxigênio ser eletronegativo e ter um raio pequeno, que é o que possibilita a ligação dele com o hidrogênio da água. Certo? Tudo bem? Alô, alô, vocês estão aí? Oi, Pro, sim. Tudo bem, pronto. Exercício 3, vem falando a respeito do etanol, tá? E aí ele pede para nós as fórmulas molecular e estrutural. Então, etanol é prefixo para 2. 2. Então, 1, 2, para ser um aldeído precisa ter carbonila na extremidade, a gente só completa com o número de hidrogênios. Então, essa seria a fórmula estrutural. E a molecular? Fala para mim. Quantos carbonos? C2, H4. 2, 4. Ó, perfeito. Muito bem. Explique a diferença entre os valores de temperatura de ebulição do etanol e do etanol. Que um apresenta a hidroxila e outro apresenta a carbonila, né? Certo, essa é a diferença estrutural, mas ele está perguntando a diferença em relação à temperatura de ebulição. Por que Então, o etanol e o etanol, certo, mas então, você falou de uma diferença estrutural. Aí a diferença do grupo funcional deles vai determinar essa diferença do ponto de ebulição, não é? É isso? Tem certeza? Sim. Gente, hoje vocês estão dormindo, né? Pelo que eu estou percebendo. Olha só, o exercício pegou
dois compostos que têm o mesmo número de carbonos, certo? Porém, ele mostra o seguinte, que o etanol tem uma temperatura de ebulição muito abaixo do etanol. Lembrem-se, o que é que vai influenciar aqui? É a forma como uma molécula de etanol se une a outra molécula de etanol. E a forma como uma molécula de etanol vai se unir a outra molécula de etanol. Qual é a força que une os aldeídos? Uma Lembra, usa de polo de polo. Aqui vai ser de polo e qual vai ser a força que vai unir uma molécula de etanol a outra molécula de etanol? Pontos de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Quando a gente fala em relação à intensidade dessas forças, qual é a mais fraca, qual é a mais forte? Pontos de hidrogênio é mais forte que de polo de polo. Exatamente. Então, como as moléculas do álcool estão mais fortemente unidas, você precisa de maior quantidade de energia para fazer com que mude de estado, certo? Então, o número de carbonos pode ser o mesmo, porém, as forças intermoleculares são diferentes e, no álcool, são mais intensas. Por isso, tem a temperatura de ebulição mais elevada. Tudo bem, gente? Agora entendi. Ficou claro? Tá? Uhum. Então, toda vez que você tiver comparação de temperatura, observa a cadeia. Lembra, quanto maior a cadeia, maior vai ser a temperatura. Se a cadeia tem basicamente a mesma quantidade de átomos de carbono, você vai observar o tipo de interação que esses elementos estão fazendo, tá? Ou melhor, os elementos não, esses compostos estão fazendo. Ok? Exercício número 4 é para nós nomearmos acetonas. O que vocês colocaram aí na letra A? No número 3 a gente tem uma ramificação. Como é que fica a nomenclatura? 3-metil-butano 2-ona. 3-metil. Butanano. Butano 2-ona. 3-metil. Pode ser butanona ou butan 2-ona, tá? Sem problema. Letra B. Vai descarregar. Qual lado a gente tem que começar a contar? Esquerda ou direita? Direita. Direito. Por quê? Porque eu não posso começar pela esquerda se o número de carbonos de um lado ou do outro é o mesmo? Tem ramificação. Por causa das ramificações. Muito bem, começando pela direita, nós obtemos os menores números, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que fica? Nomenclatura? Como fica? 2 de metil. 2,2 de metil. 2,2 de metil. Então, de metil. O que mais? Então, 3-ona. Então, 3. Ona. Gente, eu vou desligar o meu fone aqui, que ele está descarregando. Um minutinho. Estão me escutando? Sim. Sim. Agora ficou melhor. Ficou melhor? É, porque o fone começou a descarregar. Estão vendo a tela, né? Sim. Ok, beleza. Então, letra C. Letra C, Ciclo propanona. ciclo propanona. Perfeito. Letra D, 2 metil. tem certeza? 2,4 de metil. 2,4 de metil. Ah, 2,4. Desculpa. 2,5 de metil. 1, 2, 3, 4, 5. 2,5 de metil. O que mais? Heptano 2-ona. 3-ona. Então, 3 ona. Perfeito. Ah, esse
Hoje tá difícil. Aqui. Tudo bem. Ok? Vou diminuir aqui. Próxima página. Aí nós temos essa substância responsável pelo aroma da canela e o exercício pergunta a qual função orgânica pertence. Aldeído. Aldeído, né? Ele colocou aqui, né? Usou uma forma diferente, ok? Que é o CHO. Mas você abre, você chega na estrutura do aldeído, ok? Então, seria a letra E. Na número 6, mesmo princípio, os exercícios trabalham muito assim, tá? Com a determinação da função. E na letra A? E no exercício número 6? Qual é a função que das alternativas está sendo representada aí? Álcool, tem álcool? Não tem, né? Muito bem, aldeído, perfeito. Número Professora, 7. no caso... Eita, professora. No caso, não tem ali nas alternativas, mas se tivesse o fenol, também tem, não tem? Sim. Se você observar, ele tem éter, tem o fenol e tem o aldeído, mas nas alternativas a gente só tem aldeído, ok? Beleza. Número 7, também, ó, mesmo princípio. Ele está perguntando assim, ó, você tem várias substâncias e ele quer saber qual grupo funcional é comum às 3 substâncias que estão sendo apresentadas. Aldeído também, né? Aldeído, né? Aqui a gente tem um éter, mas substância, grupo funcional comum, nas 3 substâncias nós só temos aldeído, ok? No exercício número 8, mesmo princípio, ele quer saber a função química presente nas 4 estruturas representadas. E aí? Acetona? Tem fenol. Eu coloquei fenol. Aqui tem fenol, aqui tem fenol, nessa também tem fenol, e aqui também tem fenol, é verdade, tem fenol mesmo. Ok? No exercício número 9, ó, mesma coisa, ele quer saber a alternativa que apresenta as funções orgânicas presentes. Então, aqui a gente vai ter mais, ok? Qual é a função aqui, ó? E aqui também, porque é a mesma. Estão me escutando? Sim, professora, tá entre 2 carbonos, então tem que ser acetona, não é? Isso, carbonila entre carbonos, cetona. E essa função aqui, qual é? Oxigênio entre carbonos, éter. E essa daqui? Aldeído. Aldeído. Hidroxila ligada diretamente ao anel aromático? Fenol. Qual é a alternativa correta? Ixi. É aí, não é? É aí, muito bem, Pedro. Perfeito. Exercício 10. Então, nós temos aí 3 substâncias, ok? E o exercício pede para classificarmos as funções. Então, vamos aqui a primeira substância. Quais são as funções encontradas aqui? O que é isso aqui? É um álcool. É um álcool, perfeito. Então, aqui nós temos um álcool. E aqui, que é a mesma função aqui. Éter. Muito bem. Então, nós temos 2 vezes a função éter e 1 vez a função álcool na substância 1. Agora, na substância 2, o que é isto e o que é isto? Tem um aldeído e um
aldeído que eu não estou enxergando? Onde? Aqui é carbono. E aqui é carbono. Concorda comigo? Ah, tá. Concorda? Então, Cetona. qual? Só de cetona, né? E no último aqui, ó. Que função é essa, esta e esta? Cetona Quais e são as álcool. funções? Então, nós temos cetonas e álcools. Perfeito. Ok? Na letra B, ele pede para nós classificarmos os álcoois presentes na estrutura 3. Então, a gente vai classificar em primário, secundário ou terciário. Então, eu vou apagar aqui só para a gente enxergar melhor. Então, olha só. Esse primeiro aqui da ponta, ele seria o quê? Primário, secundário ou terciário? Primário. Primário. Ele está ligado a um carbono primário, certo? Então, esse daqui seria primário. E esse daqui? Terciário, né? Terciário, porque ele está ligado a 3. Ok? Tudo bem? O exercício número 11, ó, nós temos aí 5 substâncias. Esse exercício já é sobre propriedades. E ele pede para nós colocarmos em ordem crescente de solubilidade em água apenas as substâncias número 1, a número 3 e a número 5. Deixa eu ver, eu vou levantar, deixar o celular assim, que eu acho que dá para enxergar melhor. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Conseguem enxergar bem aí? Falem para mim, colocando em ordem crescente de solubilidade em água. Lembra das propriedades que nós já vimos, ok? Qual seria mais solúvel, qual seria menos solúvel? Lembra que isso está ligado à polaridade, está ligado a tipo de interação, ok? Professora, é 1, 3, 5, né? Ordem crescente? Crescente, hein, Fabrício? Eu coloquei 5, Crescente. 3, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 1. Não, pera. De crescente, não é? Da esquerda para a direita. Eu falei 1, 3, 5. Sempre da menor solubilidade para maior. Da menor para maior. O 5 que tem a menor solubilidade, porque ele é apolar. Isso mesmo. Então, esse daqui você já sabe que esse vai ser o primeiro, certo? Porque ele é apolar, ele é hidrocarboneto, certo? Agora, o número 1 e o número 3 já tem polaridade. Agora, a gente vai analisar o quê? O grupo funcional. Quem é o grupo funcional do número 1? É o aldeído. Aldeído. Aldeído faz que tipo de interação molecular? Que tipo de força? Ele... De polo. De polo, né? Agora aqui. Que grupo funcional é esse? É de qual função? Álcool. Álcool. Então, aqui nós temos aqui álcool. Perfeito. Olha só, gente. Pensando agora na molécula de água. Então, a gente já sabe que a primeira, esquece. Agora, a número 1 e a número 3 já pode ter, sim, interação com a água. Só que o aldeído, ele não tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, certo? Ele vai sim fazer pontos de hidrogênio com a água. No entanto, o álcool, ele tem hidroxila. E a hidroxila já tem pontos de hidrogênio, ok? Então, quem é que apresenta maior afinidade com a água aqui? É o aldeído ou o álcool que tem a hidroxila? O álcool. O álcool, né? Então, qual seria a ordem aí de solubilidade? 5 seria menor depois dela.
O 3. Tem certeza, querido? O álcool é menos solúvel do que o aldeído? Não, calma. É a Ah, é o letra 5, A. 1. Isso. Então, primeiro seria a número 5, depois a número 1, que é o aldeído, e por fim o álcool, ok? Então, seria a letra A. Tudo bem, crianças? Sim. Alguma dúvida? Não. Não? Muito bem. Então, agora a gente vai falar sobre ácido carboxílico, ok? Peraí, Tem? deixa eu Posso? pegar o caderno. Peraí, pô. Peraí. Na Vamos apostila. lá. Pronto. Então, olha só. Ácido carboxílico. O ácido carboxílico vai apresentar o grupo funcional carboxila, sempre na extremidade da cadeia, ok? Este R aqui pode ser tanto um hidrogênio ou um grupo orgânico, ok? Então, como nós estamos falando de ácido, quando a gente estudou ácido lá no primeiro ano do ensino médio, nós vimos que ácido é uma substância que, quando em água, libera H+ como único átion. Lembram-se disso? Então, esse processo vai ocorrer aqui, né? Então, você tem aqui, ó, oxigênio, oxigênio e aqui, ó, o hidrogênio. Esse hidrogênio aqui vai ser liberado. E aí você vai ter o ânion com carga negativa e o hidrogênio com carga positiva. Olha, estou mostrando Pro, aqui você embaixo. pode só. Deixa eu ver um negócio ali no começo, só rapidinho, por favor. Não, E antes, bem. Não, antes disso, né? Então, aquele R ali, o que que você tinha falado mesmo de explicação? esse R pode ser um hidrogênio ou pode ser uma cadeia carbônica. Tá? Ah, tá. Beleza. Grupo orgânico. Então, olha só. Então, aqui nós temos o processo da ionização. Então, você tem o ácido colocado em água, e aí o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui vai sofrer ionização. Então, você vai ter H+, mais o ânion, que será a parte do ácido, ok? Com carga negativa, tá? Nomenclatura de ácidos. Nós vamos colocar a palavrinha ácido e utilizar a fórmula que vocês já conhecem: prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, número de carbonos; infixo, tipo de ligação; e a terminação para ácido é óico, ok? Se Professora, tiver ramificação, diga. tem a. Essa daí é oficial, né? Tem a usual também? Não, a gente não utiliza nomenclatura usual para ácido, tá? Beleza. Então, olha só. Se tiver ramificação, a ramificação entra aqui depois da palavrinha ácido. Então, ácido, aí vem a ramificação e depois o nome da cadeia principal, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos apenas um átomo de carbono. Então, a gente vai colocar a palavrinha ácido, prefixo para um. Médio. Então, seria met, tipo de ligação, terminação óico. Então, seria ácido metanóico, tá? Esse daqui, nós temos 1, 2. Então, coloco a palavrinha ácido, prefixo para 2, Et. tipo de ligação e terminação óico. Então, esse é o ácido etanóico. E aí, deixa eu já falar uma coisinha para vocês, né? Que tem alguns ácidos que são utilizadas. A nomenclatura não é uma nomenclatura usual que nós... É uma nomenclatura comercial, vamos dizer assim, tá? Uma nomenclatura comercial. Então, o ácido metanóico, ele é conhecido como ácido fórmico, tá? É bom saber, porque pelo menos esses dois aqui, ó, ácido fórmico. E o ácido etanóico é conhecido como ácido acético. Ok? Então,
Metanoico, fórmico. E etanoico, acético. Agora aqui, próximo exemplo. Nós temos 1, 2, 3, 4. Como é que fica a nomenclatura? Colocamos a palavrinha ácido, prefixo para 4. But. Tipo de ligação. Em. 2 em. Isso. 2. Em terminação. Oico. Oico. Ok? Então, ácido, but, 2, enóico. Agora aqui nós temos uma cadeia ramificada. Então, numeramos pela extremidade mais próxima da hidroxila. Ok? Como é que fica? Como fica, pessoas? Ácido, 4 etil. Ácido, 4 etil, depois 3,5 de metil. isso, 3,5 de metil. E Que mais? hexanoico. Hexanoico. Perfeito, gente. Muito bem, é isso aí. Mais um. Como é que fica? 1, 2, 3, 4, 5. Temos uma ramificação no 3. Como é que fica a nomenclatura? Ácido, 3 metil. Ácido, 3 metil. Pentanoico. Pentanoico. Difícil? Não. Super fácil, né? Professora, esse também sempre vai estar no carbono 1, né? Sempre, porque ele está na extremidade da cadeia, tá bom? Beleza. Polaridade, gente. Vamos analisar aí. O que vocês acham? Será que essa molécula é polar? Será que ela é apolar? O que vocês acham? Analisa aí. Polar ou apolar? Vou até voltar na primeira imagem aqui em cima, que tá mais claro. Olha só. Analisa. O que vocês acham? Ela tem uma que tá mais positiva que as outras. Ela tem um polo positivo e um polo negativo, né? Tem, olha só, você tem 2 átomos de oxigênio, né? 2 átomos de oxigênio. Então, aqui onde a gente tem cadeia carbônica, essa parte aqui vai ter carga parcial positiva também. O hidrogênio tem carga parcial positiva e os 2 oxigênios. Então, assim, você tem uma grande densidade eletrônica aqui, onde você tem 2 átomos de oxigênio, ok? Então, o que vocês acham? Polar ou apolar? Polar. Polar, ok? Então, as moléculas de álcool, ou, perdão, de ácido, são polares. Solubilidade em água. Solúveis ou insolúveis? É solúvel, né? Mas cada vez que for aumentando a cadeia carbônica, ele vai ficando menos solúvel. Perfeito, Fabrício, certíssimo. Então, olha só, gente, o que acontece aqui? As moléculas de ácido carboxílico, elas fazem interação. Eu já vou responder a terceira pergunta, que seria forças intermoleculares, né? Elas vão fazer ligações de hidrogênio, ok? E detalhe, elas fazem ligações de hidrogênio dentro da própria molécula, tá? Então, o hidrogênio da hidroxila faz ligação de hidrogênio com o outro oxigênio que está acima na molécula, tá? Isso também vai facilitar na solubilidade, ok? Então, uma molécula, por exemplo, aqui, nós poderíamos citar, esse daqui seria o ácido etanóico. O ácido etanóico com outra molécula de ácido faria ligações de hidrogênio. Com a água também ligações de hidrogênio. Então, eles têm sim uma solubilidade em água, porém,
até 4 carbonos, ok? Então, até 4 carbonos, você pode colocar a quantidade que você quiser na água que serão miscíveis, ok? O ácido e a água. Porém, a partir de 4, o que acontece com a solubilidade? Começa a cair, tá? Então, quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade, certo? Forças intermoleculares, já respondemos. Pro, Fontes de hidrogênio. a gente acabou de fazer na apostila, daquele exercício lá, falando que, eu acho que a gente, deixa eu pegar aqui, peraí, rapidinho. Que a gente tinha acabado de fazer aquele lá que até deu um problema de 1, 3 e 5, não sei. Que era álcool, aldeído e hidrocarboneto. Então, aí o 3, no caso, o álcool, ele teria maior solubilidade em água, porque ele só faz pontos de hidrogênio. Aqui o ácido carboxílico, ele é mais solúvel em água do que o álcool? Ele é mais solúvel porque ele faz pontos de hidrogênio intramolecular, ou seja, dentro da própria molécula. Tá? Então, ele é mais solúvel do que um álcool. Ele é a função carboxílica mais solúvel em água ou tem outra que é mais? Seria mais. Oi, professor, você pode repetir, por favor? Seria mais solúvel. Oi? Ok. É que travou um pouco, eu não entendi. Tá? Seria mais solúvel, sim. Seria o ácido carboxílico, ok? Agora aqui, gente, ponto de ebulição. Em relação ao ponto de ebulição, olha só, nós temos uma tabela mostrando diversas substâncias e as forças intermoleculares, tá? Então, você tem o hidrocarboneto, você tem o propanal, a propanona, e aí, eu vou pegar essa parte aqui, que é a parte mais importante. Ok? Do propan 1-ol e do ácido etanóico. Por quê? Porque eles apresentam mesma massa molar. Ok? Apresentam mesma massa molar. Mas olha só o que está acontecendo em relação à temperatura de ebulição deles. Você percebe que o propan 1-ol tem a temperatura de ebulição mais baixa do que o ácido etanóico, embora tenham o mesmo número de carbonos na sua estrutura. E também fazem, olha, o mesmo tipo de interação, que é reações de hidrogênio. Agora, falem para mim, por que dessa diferença? Relacionado a tudo que a gente acabou de falar. Por que existe essa diferença? Que ele também tem ponto de hidrogênio intramolecular, não é? Exatamente. Então, pelo fato do ácido, além de fazer forças intermoleculares entre as moléculas, ele tem força intramolecular, certo? Então, uma molécula de ácido etanóico estará mais fortemente unida a outra molécula de ácido etanóico. Então, será necessária maior quantidade de energia para mudança, ok? Para mudança de fase. Tudo bem? Sim. Beleza. Crianças, hoje vocês estão dormindo, hein? Mais uma tabelinha. Agora nós temos 3 ácidos. Aqui, ó, a comparação foi entre substâncias diferentes, ok? Agora aqui nós temos o mesmo tipo de função. Todos são ácidos. O primeiro é o metanóico, o segundo etanóico, o terceiro propanóico. O que está acontecendo aqui? A cadeia está aumentando. Isso mesmo. Então, e o que está acontecendo? Conforme a cadeia aumenta, o que está acontecendo com a temperatura de ebulição? Aumentando. Aumentando também. Então, a gente chega à conclusão que a gente já chegou ó, faz tempo, né? A gente está vendo isso aí, ó, desde que a gente estava falando de hidrocarboneto. Quanto maior a cadeia, maior a massa, maior a temperatura de ebulição. Certo? Ok? Então, a gente percebe o quê? Que, na verdade, as propriedades, elas se repetem. Ok? Alguma dúvida? Professora, tem como ser dioico? Tem como ter duas funções de ácido carboxílico, né? Tem sim.
Tem Então, sim, é só um tá no primeiro e outro no último. aliás, tem Ok? até como ter. Tem como ter 4? Não, né? Ou tem? Olha, na química orgânica, Fabrício, tudo é possível, tá? Tudo é possível, porque o carbono se liga, ele forma cadeias gigantescas. Então, sim, é possível, sim. Então, aí se tem quatro extremidades, aí vai Mas ter aí, um. tá, Não, eu só tô perguntando isso para perguntar se quanto pode maior o grupo acontecer, funcional, sim. né? Então Sim, tá. tanto, olha, na química orgânica nós temos milhões de compostos, enquanto que na química inorgânica nós temos compostos com quantidade limitada, certo? Por conta dessa propriedade de encadeamento do carbono, é que a gente tem a possibilidade de formar compostos inúmeros e de formas diferentes. Então, sim, é possível, sim. Tá? Você formar um composto com várias funções ou com várias funções do mesmo tipo, vários grupos funcionais do mesmo tipo de função, tá? É possível. Beleza. Ok? Tá? Olha, crianças, então vocês, tarefa para casa, exercício 1 e 2 da página 33. Ok? Depois eu também vou colocar uma folhinha também para vocês fazerem exercícios depois. Tá bom? Ok? Ok. Então, por hoje, isso. Ok? Amanhã nós vamos falar sobre os ésteres, para encerrarmos o conteúdo de funções orgânicas oxigenadas. E esse conteúdo vai cair na prova de vocês, tá bom? Então, vai desde álcool até éster, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, façam os exercícios, levantem as dúvidas para a gente tirar na próxima aula, tá bom? Que é amanhã. Alguma dúvida? Não, acho que não. Não, Pro. Não? Então, por hoje é isso, ok? Então, a gente se vê amanhã, então. Certo? Certo. Beleza, Pro. Certo. Beijos, bons estudos e até amanhã. Tchau, Pro. Beijo. Tchau. Tchau, Pro. Pro. Tchau. Fiquem com Deus. Ó, espera.